A espera por um novo capítulo de Berserk é uma tortura sem fim, não é? Aquele vazio que a jornada brutal de Guts, a escuridão do mundo e a filosofia pesada deixa. Parece impossível de preencher. Eu sei exatamente como é, cara. Sou fã do bagulho. Sofrendo de abstinência de uma boa fantasia sombria, de violência visceral, mas que realmente tem um propósito dentro da história. E é claro, isso também vale pra quem assiste o anime de 97. E se você não sabe, tem gente que tá conhecendo Berserk agora. Tá dando chance agora pra Berserk. E essa pessoa vê o anime e fica, caralho, mano. Ferrou, e agora? E se eu te disser que dá pra encontrar muitas das essências que tem em Berserk, que é luta, sobrevivência e trevas desse jeito assim, aquela dualidade, agora mesmo, com alguns cliques no controle remoto, um negocinho no dedo ali no seu smartphone, você pode encontrar. Se prepara porque eu mergulhei no catálogo da Netflix e separei 5 animes brutais que vão matar sua sede por histórias adultas e impiedosas. Sua próxima maratona começa hoje. Beleza, antes de pular no primeiro nome, vamos alinhar os critérios, tá? Não é qualquer anime com espada que pode entrar aqui não. Para uma obra ser boa, entre aspas, muleta para quem espera por Berserk, ela precisa ter alguns elementos essenciais do seu DNA. Então foi um bagulho bem metódico. Primeiro, combate brutal e alto risco. A gente tá falando de violência crua, onde cada porrada tem peso e consequência, seja como uma espada do tamanho de um poste ou com um demônio sendo partido em 2. Segundo ponto, fantasia sombria com moralidade cinzenta. Mundo onde não tem herói em si, não é um herói puro, nem vilão de desenho animado ou vilão de shonen. São histórias sobre trauma, vingança, traição e a luta de força de vontade contra o seu próprio destino. Terceiro, gore visceral com profundidade. A violência gráfica precisa caminhar junto com o desenvolvimento do personagem. A fúria do Guts não é vazia, ela vem de um poço de dor e de perda. E o mais importante, a grande vantagem é que todos esses animes foram lançados na Netflix, muitos deles como original e outros não. Então a chance de você encontrá-los por lá com poucos cliques é enorme. E até mesmo se você tá vendo esse vídeo aqui, sei lá, um ano depois. Agora, com a regra na mesa, bora pro interessa, a lista. Castlevania, pra começar com o pé na porta, né, rapaziada? Vamos com o que eu considero a recomendação número 1. Um anime que parece ter sido feito por fãs de Berserk para fãs de Berserk. A conexão aqui é tão forte que chega muito a ser óbvia. A série da Powerhouse Animation não tem medo nenhum de beber direto da fonte de Kentaro Miura. Castlevania entrega uma fantasia gótica sombria com uma maturidade que rara de se ver. A história de Trevor Belmont e Alucard é a jornada de almas quebradas que juntas formam uma família disfuncional para lutar contra o mal opressor. Lembra um pouco a dinâmica do bando do Falcão bem antes, né? Bem, tu tá ligado. O trio principal carrega aquela moralidade cinzenta que a gente adora. Trevor é um caçador de monstros cínico e cachaceiro. Alucard é o conflito em pessoa, um vampiro caçando a própria espécie, assombrado pela tragédia. E os vilões, porra, não tem nem o que falar, cara. Drácula não é um mal puro. A guerra dele contra a humanidade nasce de uma dor profunda, de um amor perdido. É quase como se ele fosse um apóstolo após sofrer tanto, ele ter sacrificado a sua humanidade em si para poder continuar vivendo sem ter essa dor profunda. E cara, a violência, não preciso nem falar. A animação é fluida, criativa e acima de tudo totalmente brutal. Lutas viscerais, sangue, tripa e membros voam na tela. Mas nunca de graça. Aí que tá. Cada confronto mostra o desespero e a fúria dos personagens. E isso é muito bom, cara. Se você quer uma história adulta, com personagens complexos e ação de cair o queixo, que parece ter saído das páginas do mangá, Castlevania é a pedida certa. Dragon's Dogma. Em segundo lugar, um anime que pega nos temas centrais de Berserk, cara. A luta de um homem contra uma entidade que marcou o seu destino e transforma numa jornada de vingança épica. Cara, Dragon's Dogma é muito foda e muita gente subestima, infelizmente, pelo seu CGI horrível. Mas se você assistiu a animação de Berserk horrível, assista essa animação que é melhor ainda que aquela
E cara, tu vai ficar, mano, que porra é essa? Lançado pela Netflix em 2020, esse anime é uma adaptação do RPG clássico da Capcom. A premissa já grita Berserk na tua cara, mano. A vida de um cara chamado Ethan é destruído quando um dragão ataca sua vila. Num ato de puro desafio, Ethan enfrenta o bicho, que em vez de matá-lo, arranca seu coração e o devora. Só que Ethan não morre. Ele volta como Arisen, um ser ligado ao dragão, e agora precisa caçar a fera para recuperar o seu coração e a sua humanidade. A semelhança com Guts é muito alta com o personagem, tá? Um protagonista marcado por um ser sobrenatural, movido por uma vingança que consome tudo. A jornada de Ethan, assim como a própria de Guts, é uma luta para não se tornar o próprio monstro que ele caça. A série explora isso de um jeito bem legal até, porque cada episódio é baseado em um dos 7 pecados capitais. E a cada monstro que Ethan derrota, ele corre o risco de perder mais um pedaço da sua humanidade. O combate muito brutal, mano. Ethan impõe uma espada enorme e enfrenta criaturas colossais em batalha desesperada. Como eu falei, a animação em 3D pode dividir opiniões. É meio ame ou odeia, mas uma coisa é certa, ela transmite muito bem o peso da escala dos monstros. Você sente o impacto do golpe, você sente o impacto das lutas. Poderia ser melhor? Porra, muito melhor. Inclusive, se tivesse uma animação muito foda, meu irmão, esse anime seria marcado na história, porque o enredo, a estrutura, história e narrativa dele é muito foda. Onimusha. Saindo um pouco da fantasia medieval europeia, né? Vamos mergulhar no Japão feudal. Nossa terceira dica é Onimusha, um anime que chegou na Netflix no final de 2023 e reimagina a busca do Guts meio que num cenário de samurai e demônios. Baseado de novo numa franquia famosa da Capcom, cara, olha aí. O anime tem um nome de peso na direção, ninguém menos que um lendário e controverso também, né? Takashi Miike, mestre do cinema de ação e do bizarro. A história traz uma versão alternativa do icônico espadachim Miyamoto Musashi. Aqui ele é um guerreiro mais velho, que está armado com a mítica manopla Oni. Tem a missão de caçar demônios conhecido como Gema. A conexão com o Berserk aqui é bem clara. Um mestre de espada que usa um poder sombrio e perigoso para fatiar hordas de monstros. A manopla Oni funciona quase como a Berserk Armor, entre aspas, tá? Uma ferramenta poderosa, mas que cobra um preço. A luta do Musashi não é só contra os demônios em si, mas sim contra a influência daquele poder que ele usa. E sendo o trabalho com a assinatura de Takashi, pode esperar por aquilo que a gente ama em Berserk, o gore. As lutas são cruas, rápidas, sangrentas, tá ligado? Muito foda. A série não tem medo de mostrar os detalhes brutais dos confrontos. E um toque genial deixa tudo mais foda. O visual de Musashi foi baseado no lendário ator Toshiro Mifune, famoso pelos filmes do Akira Kurosawa. Isso dá a ele uma presença de guerreiro cansado, mas ainda totalmente letal. Sirius the Jäger. Nossa quarta indicação, que é o Sirius the Jäger, muda o cenário para uma Tóquio dos anos 30, mas mantém o núcleo que nos interessa, a caçada solitária e a vingança. Lançado em 2018, esse anime original da Netflix nos apresenta os Jägers, um grupo que caça vampiros em segredo. Nosso foco é o Yuri, um jovem quieto e absurdamente habilidoso. Mas ele não é um caçador comum, ele é o último sobrevivente do seu clã, que é um clã muito foda, que foi massacrado por vampiros quando ele era criança. Aí tá a conexão. Yuri, o cara que sobreviveu, que só pensa em vingança, mano. Assim como Guts perdeu o bando do Falcão, Yuri perdeu toda a sua família. Essa tragédia o transformou numa arma viva, um lobo solitário que existe para caçar quem destruiu seu passado. Quem viu o anime entendeu a piada. Ele é um protagonista atormentado que luta para não perder a humanidade. A ação em Sirius the Jäger é um show à parte, né? Que é muito foda a animação. Produzido pelo estúdio PA Works, a animação é fluida, estilosa. As batalhas entre os Jägers e os vampiros são rápidas e cheias de impacto. Yuri protagoniza cenas de combate espetaculares, um show à parte. O tema da moralidade cinzenta também aparece, porque os vampiros não só são monstros, ele tem a sua própria sociedade e busca um artefato místico, o que adiciona uma camada a mais na trama.
The Witcher, Sirens of the Deep, para fechar um filme de animação de um universo que já é sinônimo de fantasia sombria, né? The Witcher. A franquia The Witcher inteira já é uma recomendação fácil para os fãs de Berserk. Geralt de Rivia é o primo espiritual de Guts, convenhamos. Um mutante, um pária social, um caçador de monstros que vive num mundo que o despreza, mas que sempre precisa dele. Um anti-herói cínico que tenta fazer as coisas certas num mundo onde o certo, entre aspas, e errado são só ponto de vista, cara. Mas aqui nessa animação específica, que chegou na Netflix em fevereiro, adapta um dos contos mais queridos dos livros, Um Pequeno Sacrifício. Na trama, Geralt se vê no meio de um conflito entre humanos e sereianos, que está prestes a explodir em guerra. Pode esperar os dilemas morais clássicos de The Witcher, quem são os verdadeiros monstros, o que estamos fazendo aqui. Se você ama a construção de um mundo de Berserk, com intriga, monstros e protagonista, que é a força da natureza, The Witcher Series of the Deep é a dose perfeita de fantasia sombria para preencher a sua espera. Rapaziada, essa foi a lista. 5 obras incríveis da Netflix, todas com DNA de Berserk. É nóis, rapaziada, tamo junto, valeu e fui.